Olá, gente, professora Karine, português. Vamos dar continuidade ao conteúdo, da terceira unidade, certo? A gente está trabalhando. Hoje a gente vai trabalhar com dois termos sintáticos. Um vocês já conhecem, que é o complemento nominal. O outro, ele aparece, gente, no livro de vocês, no livro Panoramas, no livro de português. Ele traz a questão da regência nominal. Antes de falar, vocês já estão vendo ali alguns exemplos que eu trouxe para vocês entenderem. Observem o seguinte, a gente não vai entrar exatamente na parte de regência. Eu vou fazer uma abordagem geral do conteúdo para vocês entenderem para fazer a atividade. Essa parte de regência verbal, regência nominal, lá no 9º ano a gente se aprofunda. Mas para vocês entenderem um pouquinho o que seria essa regência, o termo, na verdade, que vai se relacionar. Então, por exemplo, professora, quando ele fala em regência do nome, um termo que vai aparecer aqui também, no complemento nominal, ele é um termo com preposição, e aí a gente tem dois termos, aliás, um termo aqui, que se assemelha, que aparece muito, tanto na regência quanto no complemento, que é essa palavrinha aqui, morfológica, que é a preposição. E aí vocês vão ver aqui muitas preposições, o a, o pelos, o da, o de, o da, o na, o com, aparece aqui, e o por, Se fosse com acento, era verbo, com a ideia de colocar, o para, apareceu aqui. Então, nós temos as preposições. Quando ele fala em regência, nessa forma como o termo se relaciona com os outros termos, vocês vão observar para cada contexto, para cada frase, esse termo aparece diferente. Imagine só, não sei se vocês já ouviram essa expressão em casa, A gente faz alguma coisa de errado em casa e a mãe diz: "Você não tem amor pela sua vida, não?" Menino, tem amor pela sua vida. Então, observe que esse amor, pela sua vida, onde ele está utilizando essa preposição, que é o pelo, Já aqui, ele já utiliza outras preposições, a depender de como esse substantivo vai se relacionar. Então, você tem amor a algo, no caso, a seus filhos, a seus livros e a seus filhos, que tiver referência. Então, amor a seus filhos, ele tem amor a quê? Pelo que? Vocês estão observando que cada expressão vai exigir uma preposição diferente? Então, nada mais é do que a regência do nome. Essa é a exigência do termo, a depender do contexto. Então, amor pelo que? Pelo que? Aí, pelos animais. Meu amor pelos animais me conforta. Aqui eu já tenho. Cultivemos o amor de quê? Aí, da família. O amor para com quê? Aí já trouxe para com a pátria. Vamos ver o ansioso. Imagine, quem não está aí ansioso para o nosso retorno. Então, observe, ansioso para o nosso retorno. Aí eu já usei a preposição, Observe a preposição para. Vamos ver de outra forma. Ele estava ansioso por vê-la. Já no outro, os olhos ansiosos de novas paisagens, Então, ele vai colocando o termo, exigindo a preposição diferente de acordo com o contexto. Já no outro, ele está acostumado a comer pouco, estamos acostumados com algo. De baixo, Laura tem excepcional capacidade de quê? De comunicação. Já embaixo, já tem um outro contexto, outra exigência, certo? Então, Joaquim tem capacidade para fazer o quê? Para o trabalho. Então, para cada contexto, a exigência da preposição vai ser diferente. No outro slide, gente, vocês vão observar que eu trouxe novamente o complemento nominal, Então, esse complemento, só para fixar, Então, quando a gente falar, quando o livro de vocês falarem em regência, é como esse termo vai se comportar, qual é a preposição que ele vai exigir. Então, ambos
né, tanto a regência do nome quanto o complemento nominal, a gente tem lá as expressões que aparecem com preposição. O complemento, o próprio nome está falando, né? Ele complementa, ele acrescenta, ele complementa, acrescenta, né? Ele acrescenta quais termos? A quais termos, né? Ele vai, na verdade, complementar. Aí o substantivo, adjetivo, advérbio. Então eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui, gente, porque esse termo aparece, né? Sintaticamente, tanto os complementos verbais quanto os complementos nominais. Os verbais vai completar o verbo. O nominal, ó, não se atrapalhem nunca, né? Observe que o verbal que ele está falando aqui, gente, ó, eu odeio aí. É verbal do verbo. O nome, quais são os 3 nomes aqui que a gramática se refere? Ela se refere ao substantivo, ao que mais? Ao adjetivo e ao advérbio. E esse complemento, esse termo que vai acrescentar o substantivo, adjetivo e advérbio, aparece com preposição. É a preposição novamente. Né? Então tem ali, ó, os complementos nominais, ó, adjetivos, estava cheio de esperanças. Observe que eu posso terminar a frase ali, né? Ó, ele estava cheio, ó, ele estava cheio. Eu posso terminar a minha oração aqui, mas eu vou complementar, né? Eu vou acrescentar. No caso ali, ó, cheio está sendo acrescentado de que ali no caso, gente? De esperanças. Eu podia colocar está cheio, ele estava cheio, sei lá, de mágoas, de rancor, não é? Mas ele colocou ali de esperanças. Então eu tenho aqui um adjetivo que está sendo acrescido, está sendo complementado, né, com essa informação aqui, ó. Observa a setinha, gente, ó. Quem está aqui, ó? A preposição. E a preposição novamente, não é? No de baixo, ajoelhou-se ao lado, aí vamos acrescentar ao lado de onde? Imagina, eu posso ajoelhar de vários lugares, né? Então ele colocou de onde ali, ó, acrescentou, complementou, da cama e rezou. E os substantivos abstratos, observe que eu sempre coloco aqui substantivo, né? Mas a classe gramatical, né? A classificação específica é que é um substantivo abstrato, né, gente? E aí qual é o substantivo abstrato que aparece ali? Fé, né? Então, tinha fé, aí vamos complementar o sentido desse substantivo. Eu posso ter fé em várias coisas, né? Só que ele colocou ali na sua vitória. Só relembrando esse na que é preposição, né, que é o em, preposição em, mais o artigo a, na contração, né, houve ali a preposição. O outro, eu trouxe mais exemplos para vocês fixarem, né. Observe que eu estou dando muita ênfase ao complemento. Por quê? Primeiro porque o livro ele traz poucas informações de regência, né? E o foco não é o conteúdo do 8º ano, né? Regência a gente trabalha no 9º ano. Aí eu fiz uma abordagem geral sobre regência, mas o foco maior é em complemento nominal. Então quando ele coloca Cecília tem orgulho, né? Olhe só que ele está complementando, né, o sentido daquele substantivo, está acrescentando, né, acrescentando. Olhe lá o termo com a preposição. Ricardo estava consciente. Olha aqui o verbo de ligação, né? Lembra quando eu digo a você, gente, quando tem verbo de ligação, procure porque tem predicativo do sujeito, né? Tem uma característica. Então aqui é o verbo de ligação. Consciente é a característica de Ricardo. Então observe que ele estava consciente de quê? Ele podia estar consciente de tanta coisa. Observe que ele utiliza o complemento nominal, aí ele acrescenta até para poder trabalhar com essa objetividade das informações. A professora agiu, de que forma ela agiu? Então eu tenho aqui um verbo, né? Veio. Né? Só que assim, a gente não vai analisar e parar a informação aí, né? Então esse advérbio aqui, ó, está sendo complementado, acrescido, uma informação a mais. Ela agiu favoravelmente a quê? Outra dica, gente, é que eu faço a pergunta a esse termo, né? Normalmente, ó, ele tem orgulho de quê? Aí da sua filha, da filha, né? Ele está consciente de quê?
De tudo. Quando eu estou em dúvida se é complemento nominal dentro de um texto de uma oração, normalmente eu faço a pergunta. Olho também quem é o termo anterior, né? Se é um substantivo, porque para ser complemento, precisa ser e tem que ser mesmo, né? Substantivo, termo anterior, substantivo, adjetivo e advérbio. Então, ela agiu favoravelmente a quê? Aos alunos. E ali nós temos o a mais o os. Aí eu trouxe esse exemplo aqui do Batman. Com energia, ele veio se vingar do vilão. De qual vilão aqui? Ele dá preguiça. Percebe que ele acrescenta, né? Ele complementa, na verdade, o termo vilão ali. Interessante, né, gente? No próximo. Pronto, aí já vem a atividade do livro de vocês. Deixa eu pegar aqui a atividade do livro. Bom, gente, então, a questão do livro, né? A questão do livro, porque eu não gosto de ficar olhando para lá, que eu fico agoniada por causa da minha vista. Veja só, quando ele coloca ali, releia este trecho, eu até coloquei o print da página do livro, página 150, peguem aí. Ele coloca assim, o cachê é alto assim, porque o inseto é responsável. Gente, tem que ler o texto, certo? Então, quem pegou e abriu o livro agora, e já começou na segunda questão, vai dizer, vixe, o que é isso, hein? Então, gente, volta para o texto, tá bom? Então, quando ele coloca, que preposição acompanha o termo responsável? Gente, responsável é um substantivo, inclusive abstrato, né? Então, ele coloca que preposição acompanha, tem aqui nesse trechinho do texto, né? Do texto que está lá em cima, né? Esse textinho aqui, ó. Se pagássemos, certo? Aí ele coloca qual é a preposição por, né? Responsável pelo quê? Por quê, né? Aí pelo que ele coloca aí, né? Na letra A, na segunda questão. Então a preposição por. Inclusive eu já abordei hoje ela, não foi? A que classe de palavras pertence o termo responsável, né? Então, nesse caso, né, quando ele coloca o cachê é alto assim, porque o inseto é responsável. Então, observe o seguinte, quando ele coloca o inseto é responsável, eu tenho aqui a presença, né? Eu tenho aqui a presença do verbo de ligação, né? Então, se eu tenho aqui a presença do verbo, lembra que eu falei para vocês, gente, se aparecer o verbo de ligação, verifique se tem um adjetivo nesse caso aqui, gente, responsável, nesse caso, ele é um adjetivo, né? Por quê? Porque ele está sendo ligado pelo verbo de ligação e está atribuindo uma característica ao inseto. Então, na letra B, não foi isso que eu coloquei, a que classe de palavras pertence o termo responsável? Nesse caso, ele é adjetivo, porque ele está sendo, pergunta justificativa, não, mas estou dizendo, ele está sendo ligado pelo verbo de ligação. Certo? Terceira questão, coloquei ali, é possível afirmar que a relação entre o termo responsável e a preposição que o acompanha estabelece uma regência verbal? Gente, eu trabalhei regência verbal hoje? Não, né? Eu coloquei regência do nome. Então, aí ele estabelece não. Não é verbo, é um nome, aí é um nome, é um adjetivo. O adjetivo, nesse caso, né? Nesse caso é adjetivo. Então, gente, aqui na quarta questão ele coloca, observa as palavras destacadas, né? Necessidade, garantia, intoxicação e desaparecimento. Identifique quais termos complementam, ou seja, acrescentam, parece, né, gente, que ele está se referindo ao complemento nominal. Mas vamos ver, vamos confirmar, né? Quando ele coloca quais são esses termos, eu vou fazer a pergunta ao termo. Necessidade de quê? Aí, de agrotóxicos. É o termo que completa, que acrescenta o termo necessidade. O resultado é a garantia. A garantia de quê? De 40% dos alimentos. 70% das abelhas morreram de quê? Aí de intoxicação, né? Aí pelo quê? Aí por inseticidas. Deixa eu colocar aqui, ó. É porque eu tenho ali, na verdade, outro termo, né? Mas ele está se referindo à intoxicação. Então, intoxicação pelo quê? Aí, por inseticidas. Aí, garantia de quê? Aqui eu já fiz, né? Deixa eu só fazer a marcação
da setinha para vocês visualizarem, né? Em casa. Aí o desaparecimento das abelhas, o desaparecimento de quê? Aí das abelhas, né? De quê? Das abelhas. A que classe gramatical pertencem as palavras destacadas na atividade 4? A que classe gramatical pertence aqui esses termos? Coloquem aí na quinta questão, é a atividade que eu vou querer saber de vocês no plantão, né? Como é que está a classe morfológica? Porque quando ele coloca a classe gramatical, ele está se referindo aqui, gente, à morfologia. E aí, quando eu trabalho em complemento nominal, até apaguei aqui, né? Quais são os termos que ele se refere? Ao substantivo. Então, eu vou querer saber qual é o substantivo aí. Qual é o adjetivo e qual é o advérbio? Uma dica, quando tem verbo de ligação, tem adjetivo, né? Aí eu vou querer saber os termos morfológicos. Esse aqui é para o plantão. Próximo. Bom, sexta questão, deixa eu só apagar aqui. Nesse textinho, deixa eu ver aqui, neste textinho ele coloca, leia outro trecho da reportagem, as abelhas estão morrendo intoxicadas no Brasil segundo estudo. Aí ele coloca o textinho, que eu não vou ler, mas leiam, gente, em casa. Na letra A, que preposição acompanha a palavra mortalidade? Quando a gente voltar lá, ele coloca assim, diminuir, eu estou só pegando o trechinho que tem, né? Diminuir, na terceira linha, aí. Diminuir a mortalidade de quê? Olha, de quê? Aí, das abelhas. Então, eu tenho a preposição das. Identifique o complemento nominal. Acabei de dizer, né? Das abelhas. Né? Ele observa que ele vai especificar, acrescentar, né? Na verdade, aí vai acrescentar. Das abelhas. Observe na letra C, explique o que o complemento especifica nesse trecho. O que é que ele especifica? A necessidade, né? Ele está se referindo à mortalidade das abelhas, né? A mortalidade das abelhas. Observe a palavra necessitar e identifique o seu complemento. Ele coloca necessitar, ele coloca sem necessitar, já lá na quarta linha, no finalzinho, eu vou ler do início, né? A solução definitiva, porém, estaria em repensar a forma como produzimos alimentos, sem necessitar de quê, gente? Aí, da aplicação desses defensivos. Então, esse da aplicação desses defensivos complementa o sentido do termo necessitar. Certo, gente? Deixa eu ver o próximo slide para ver se eu coloquei mais alguma questão. Não. Então, coloquem aí que ficou a quinta questão para o plantão, não vou esquecer, porque eu vou querer saber de você qual é essa classe gramatical, né? E vou querer saber também de vocês já a página 150 a 152. Observe que algumas questões eu já respondi com vocês, então da sexta em diante. Tá bom, gente? Até o nosso plantão.